Boa noite, Tatiane, né? Em nome do Centro Boa São noite. José, eu lhe agradeço, né, por estar aqui conosco, por tratar desse tema tão importante, né, para nós. E eu vou me apresentar. Eu me chamo Cleia, eu sou casada, tenho duas filhas e eu faço parte do Centro São José, desde o início, lá da fundação. Você poderia se apresentar para a gente? Posso. Meu nome é Tatiane Amaral, eu tenho 8 filhos, são um no céu, um gestando e 6 vivos aqui em casa, né? 6 já fora aqui brincando. Tenho Uhum, 12 anos de casada, completo 12 anos esse ano. Não faço parte de nenhuma pastoral, assim, nenhuma pastoral da igreja. Já fiz muito, mas hoje, com a quantidade de crianças e a demanda, eu já não consigo mais uhum. participar de nenhuma pastoral. Mas a gente, como é que fala? Catequiza os meninos em casa, faz eles participar da igreja, vamos a missas dominicais, enfim, a gente é muito ativo na igreja, mas sem participar de uma pastoral. Uhum, certo. Você está grávida? Sim, eu tô Olha, você só não pergunta para mim de quantas semanas, porque eu sabia de quantas semanas, até o quarto filho eu sabia, depois eu não conto mais tanto. Então, assim, eu tô de 7 meses, Ah, mas tá. semanas eu não sei Já quanto que conta é, os não. meses, né? Não, não porque eu, não porque eu não saiba contar as semanas de gestação, mas é porque eu perco as contas mesmo por ter tantos filhos e a gente não se liga mais tanto nisso. Ah, tá. Vamos rezar uma Ave Maria, né, para a gente iniciar. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós entre vós as entre as mulheres, mulheres. bendito é o Bendito é o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Maria, Mãe rogai de por Deus, nós, cai por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora na da hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. São José, Rogai por rogai por nós. nós, abençoai nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Tatiane, como Oi. ele disse, é um prazer, né, estar fazendo essa live com você. A minha primeira voz, espero que você me ajude se der algum bug aqui. Você já é bem profissional, né, nas lives. E a gente vai tratar desse Profissional não tema, sou, né? não. Profissional eu não sou, não, que as minhas dão altos bug. Ah, é. Vamos levando, né? A gente vai Uhum. tratar desse tema, né, a imoralidade, né, dos métodos anticoncepcionais, né? E eu gostaria que você iniciasse, né, falando sobre o tema. Então, quando a gente vai falar em imoralidade dos métodos anticoncepcionais, na verdade, para a pessoa entender um pouco como que se chegou nisso, a gente deveria puxar um pouquinho antes, né? Saber por que que foi criado, na verdade, tantos métodos contraceptivos. Será que havia mesmo uma real necessidade de fazer a mulher não ter mais filhos? Por que que havia essa necessidade? Quem foi que inventou Uhum, isso? Então, assim, se a gente for puxar um pouco, havia organizações muito centradas em tirar a mulher de dentro de casa. Por quê? uhum, Com a Revolução Industrial, aquele boom das máquinas, as empresas, as indústrias, o trabalho masculino foi ficando pouco, a mão de obra masculina ela foi ficando pouca, né? Então, assim, precisava de mais mão de obra. E existia uma mão de obra parada no mundo. Qual era essa mão de uhum. obra parada? Era a mulher, né? A mulher estava Mulher, dentro né? de casa, cuidando de vários filhos, sendo dona de casa, oprimida, né, pelo marido, e a gente tirar ela de casa. Mas para de casa, a mulher, a maternidade, ela é algo que está no coração e na alma da mulher.
Então, você Uhum. não tira uma mulher de casa sem fazer um trabalho na mente dela muito antes. Você precisa ir Uhum. mudando a percepção daquela mulher com relação aos filhos, com relação ao marido, com relação à casa dela. Então, precisava ser feito primeiro um trabalho a gente chama de engenharia social, né, Uhum. para tirar a mulher de dentro de casa, para depois lançar o boom dos métodos contraceptivos. Então, colocando os filhos como um fardo, você dá o que para ela? Você oferece a liberdade do fardo. Uhum. E essa liberdade do fardo são os métodos contraceptivos. Mas antes foi feito toda essa lavagem cerebral aí, vamos dizer, na cabeça, Uhum. principalmente da mulher. Porque não ia ser fácil para ela falar assim, não, vou largar meus filhos tudo aqui com outro para cuidar, ou numa creche, ou numa escola, e vou ganhar aí um salário mínimo trabalhando 8 horas por dia, né? Na cabeça da mulher isso não entraria fácil. Mas hoje é É. muito fácil, né? Hoje não é só fácil, como é quase que obrigatório. O jogo meio que virou, né? Antes o que era uma Uhum. escolha, hoje é quase que uma obrigação. Então, assim, Uhum. falando em métodos contraceptivos. Então, quando lançou essa história de método contraceptivo, era algo para que a mulher pudesse ser livre. Então, as indústrias, as fundações, elas não iam falar, olha, a gente quer que você se torne escrava do mercado de trabalho. Eles não iam falar isso para a Uhum. gente. Então, eles venderam o seguinte: olha, a gente quer que vocês sejam livres, possam gozar das intimidades sexuais, seja com seu marido, seja com qualquer outro homem, e não tenham o peso de uma gravidez. Então, nós estamos Uhum. te dando a liberdade. Então, venderam isso para nós. Aí, a princípio, haviam os métodos mais, como vamos dizer, difíceis de usar, né? Uhum. É diafragma, DIU, então a própria laqueadura. Não era uma coisa assim tão bem aceita pela mulher, Uhum. né? Era difícil a mulher ir para um hospital colocar um DIU. Era difícil a mulher pensar numa laqueadura, que era uma cirurgia que não tinha reversão. E era algo muito novo. Então a mulher ficou. Isso aí que estão me vendendo, acho que não é muito bom, não. Mas aí eles acertaram num ponto cheio, que foi a pílula anticoncepcional. De todos os métodos contraceptivos atuais, a pílula é o mais utilizado. Por Uhum. quê? Porque pela facilidade dela, né? Então, eles estavam vendendo para nós uma liberdade, uma falsa liberdade, Uhum. né? E essa falsa liberdade, ela vinha num comprimido. Então, era fácil. Basta você tomar esse remedinho, né? Uhum. Todos os dias, no mesmo horário, que você vai estar Uhum. livre. Então, venderam isso para nós. Só que, a princípio, quando criaram a pílula, ela tinha efeitos colaterais muito bruscos. Uhum. Então, antigamente, uma pílula, ela realmente fazia o que ela dizia, que era inibir a ovulação. A pílula Uhum. anticoncepcional foi feita para isso, inibir a ovulação. Só que a carga de hormônios dela era muito alta. E aí ela causava muitas dores de cabeça na mulher, ela causava mais trombose, mais AVC, mais problemas de embolia pulmonar. Enfim, tinha vários efeitos colaterais e eles estavam investigando como é que a gente vai colocar um monte de mulher para ir tomando isso, sendo que um Uhum. monte de mulher vai ter problemas. E isso vai, com o tempo, vai estourar em cima da gente. Então, eles foram estudando, estudando, para que a pílula ficasse, vamos dizer, mais amena.
que é essa pílula que a gente conhece hoje. Então, a Uhum. pílula, ela parou de ser, só ter um hormônio para ter dois, a combinação de dois hormônios. Então, hoje nós temos uma pílula, digamos assim, menos agressiva que naquela época, mas continua dando problemas do mesmo jeito e até piores. Porque o que acontecia? Na pílula antiga, não havia o risco de abortos ocultos. Na pílula atual, existe o risco de abortos ocultos. O que é um aborto oculto? Vou tentar explicar aqui mais ou menos para vocês entenderem o que é. No útero da gente tem uma camadinha que ela vai engrossando conforme a mulher vai tendo o ciclo, né, dela, ó, menstruação, e depois fase fértil, até a ovulação, ela tem como se fosse um colchãozinho, vamos dizer, dentro do útero. E a pílula atual, ela age em três frentes. Ela precisa inibir a ovulação, ela altera o muco cervical e, por fim, ela adoece o endométrio. É claro que na bula você não vai ler assim, adoece o endométrio, mas você vai ler uma outra palavra lá, bonitinha, científica, que fala do endométrio, onde ele vai deixar aquele colchãozinho que era para um colchãozinho pronto para receber um óvulo fecundado. Ele não vai estar um colchãozinho, ele vai estar uma paredezinha bem fina, bem fina. Tanto que as mulheres que usam pílulas, elas podem reparar, vocês não têm um ciclo menstrual satisfatório. Muitas vezes vocês têm pequenos sangramentos. A mulher que toma pílula, ela tem pequenos sangramentos. Ela não tem um sangramento tão abundante quanto a mulher que não toma nada. Então, assim, isso faz parte também dessa questão do adoecer o endométrio. Então, quando a pílula ela não consegue inibir a ovulação, a mulher vai lá e ovula. Ela alterou o muco cervical e não deu certo. Aí a terceira é o quê? O bebezinho tá lá, espermatozoide, óvulo, aconteceu uma fecundação, você tem lá um filhinho do tamanho de um carocinho de feijão ali, e ele vai para poder nidar lá no endométrio. Chega lá, ele não consegue, porque a parede daquele endométrio está muito fina. Aí o que acontece? Acontece que ele tenta nidar, não consegue, e aí há um sangramento. Esse sangramento vem o aborto oculto, ou seja, já havia uma vida ali que você nem percebe, porque ninguém vai ficar Uhum. procurando ali, mas que houve uma fecundação, você não percebeu e houve um sangramento. Então, se ela não consegue evitar a ovulação, se a alteração do muco não deu certo, o próximo passo é ela fazer essa descamação do endométrio, onde se houver um óvulo fecundado, ele também vai ali naquele sangramento. Então, assim, mas isso é uma realidade que as indústrias farmacêuticas, elas nunca vão dizer para ninguém. Elas Uhum. nunca vão dizer que para uma mulher que, olha, você pode estar abortando seus filhos. Não que todo o ciclo ela vai ali ter uma fecundação, mas há muitas fecundações e que acontece esse sangramento que é um aborto, né? Que já havia ali um ser humano e ele vai ali sangue abaixo porque não havia um endométrio saudável para ele nidar, né? Então, assim, vende-se a pílula como algo tranquilo e, na verdade, ela não é algo tranquilo. Quando se fala a respeito de moral, né, na moralidade da imoralidade da pílula, no caso, para mim a maior imoralidade é essa. Não só a questão de saúde feminina, mas a questão de que ela provoca possíveis abortos ocultos. Então, isso é muito sério. Transformar o útero de uma mulher fértil, saudável, que usa pílula 10, 12, 15, 20 anos em um cemitério.
porque ela vai tendo vários ciclos, vai abortando e ela nem sabe disso. Então, assim, para mim, é a maior imoralidade da questão da pílula, né? E sem falar da questão da saúde feminina, porque ela continua provocando trombose, ela continua provocando AVC, ela continua provocando embolia pulmonar, ela faz que a mulher não cicle. Quando a mulher não cicla, a mulher ela passa a ser, como que fala, ela não está na essência feminina dela. E quando a mulher não está na sua essência feminina, vamos dizer que ela se torna meio que um robô. Ela não tem a mesma criatividade de uma mulher com pílula. Ela não tem a mesma variação hormonal. Ela não tem a mesma libido que uma mulher que não usa. Então, assim, são várias coisas. Aprender sobre o ciclo menstrual feminino e degustar das diversas fases faz com que a mulher conheça a si mesma e faça aproveitar as fases do ciclo, né? Então, quando a gente fala em ciclo feminino, fala-se de uma mulher que ela oscila. Então, ela aproveita os momentos que ela está mais triste, né? Mais reservada. Os momentos que ela está mais eufórica, mais criativa, mais alegre. Ela produz mais. Então, isso vai variar. E a mulher, ela precisa dessa variação. A mulher, ela não pode ser reto tom. Quando a gente fica reto tom, a gente fica normalmente irritada, normalmente sem paciência, normalmente chorosa, que é o que acontece aí quando a gente fica mais ou menos grávida, acontece esse ficar reto tom. Mas no caso Uhum. da gravidez é uma coisa natural, é um estado natural, a mulher está grávida, né? Mas quando ela não está ciclando, ela fica com a propensão mais, está mais irritada, mais chorosa e tudo. E quando a gente cicla, essa oscilação hormonal, ela é perfeita para nós mulheres. Então, assim, e muita gente vende essa questão do ciclo como se fosse uma doença. Não, você não precisa ciclar. Hoje em dia, inclusive, existem pílulas de uso contínuo, onde a mulher emenda uma cartela na outra, uma cartela na outra, uma cartela na outra, e ela não precisa menstruar. Então, assim, se vocês procurarem, há sites, há blogs, há mulheres que falam isso, ó, diga adeus à sua menstruação. Se torne livre, você não precisa ficar menstruando. Aquele sangramento indesejado que você tem, você não precisa daquilo. Então, assim, é como se fosse um remédio. Trata-se como se a menstruação fosse algo ruim, fosse algo que que não faz parte, que não deveria existir. A mulher não deveria menstruar. Como? Se a mulher não deveria menstruar, Deus não tinha feito ela para ser assim. Então, assim, sai de toda a questão feminina mesmo. Tira esse que é a essência da mulher. Uhum. Só a mulher menstrua, só a mulher tem ciclo, só a mulher ela tem essa fase de ficar fértil e depois ficar infértil, porque o homem é fértil o tempo inteiro. Só a mulher tem útero, só a mulher engravida, e só a mulher gera, só a mulher vai parir, só a mulher amamenta. Então, assim, a gente precisa olhar, e isso o que as organizações fizeram foi a gente olhar a nossa identidade feminina, a nossa essência, como algo ruim, como se fosse um peso. Então começa um peso desde de menina. A menina faz aí 14 anos, a mãe já está levando no ginecologista para poder ela regular o ciclo dela, tomando pílula. Então, assim, já vê como algo errado. Aí depois a tal da TPM, que pode ser melhorada com alimentação, coloca como se fosse um monstro. Você não precisa passar por isso.
E depois vem a gravidez. Por que que é um peso só da mulher? Por que que os homens não engravidam? E depois vem o parto. Por que que só a mulher tem que sentir dor do parto, tem que parir? Por que que o homem não sente? Coloca-se como um peso, em vez de colocar como um privilégio. Uhum. Tira-se o olhar de privilégio, né? Porque nós deveríamos olhar isso como um privilégio, só nós geramos. Por mais que o pai, ele ame seus filhos, por mais que um pai, ele ame do fundo da alma dele seus filhos, ele nunca vai sentir como a mãe sente. Porque sempre é gerado aqui dentro, é aqui dentro que mexe, é aquela sintonia, é a gente que sente até mais ou menos como o bebê é mais calmo, mais agitado. Somos nós que sentimos isso. Tem muitos homens que eles adentram tanto a gestação da esposa que a vontade deles era de sentir também um pouco daquilo. E eles não podem. Não podem porque esse privilégio não foi dado a eles, foi dado a nós. Foi dado a nós mulheres. Então, assim, quando se fala em imoralidade de métodos anticoncepcionais, a gente está falando de toda uma carga que enfiaram na cabeça das mulheres, que vem de muito tempo. Então, assim, veio com jornais, veio com novelas, veio com até com aquelas novelas de rádio, depois com as novelas na TV mesmo, com a internet hoje. Então, assim, está sempre se vendendo a ideia de que ser mulher é ruim. Ser mulher é ruim, reproduzir é ruim, engravidar é ruim, seus filhos são um problema. Livre-se do seu problema. Então, você se livra do problema tomando o nosso remedinho, usando os nossos métodos, ou você se livra do problema depois que ele nasce, colocando ele numa creche, numa escola, sendo que talvez você poderia estar um pouco mais presente com eles. Então, assim, o tempo todo, a mídia está jogando na nossa cara que os nossos filhos, o casamento, a família, ela é um peso para o avanço da carreira feminina. E o que que se descobriu também no mercado de trabalho? Que muitas vezes a mulher ela produz muito. A mulher ela tem essa questão de ser proativa, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. A memória da mulher às vezes é um pouco mais acelerada do que a do homem. Ela lembra de muito mais coisas. Então, para o processo criativo, para as empresas, isso é benéfico. Então, nada mais do que injetar cada vez mais que, olha, você não pode ter filho agora, porque olha a sua carreira, olha como você é boa nesse trabalho. Então, assim, tudo isso foi muito bem orquestrado. E aí a gente coloca aí o movimento da Revolução Industrial, junto com o movimento feminista, né? Toda a revolução sexual que aconteceu aí em 1967, 65, naquela época do boom, todo mundo aí mostrando os peitos e fazendo aquele alarde. Para quê? Para enfiar na cabeça da mulher que ela não podia mais ser subjugada pelo marido e pela família. E aí entrou os métodos contraceptivos. E o que que isso trouxe para a gente? Quais são as consequências dos métodos contraceptivos? Além da questão da mulher hoje olhar os filhos como um peso, há toda uma questão de libertinagem sexual. Isso foi uma coisa que o Papa Paulo VI previa lá atrás. Lá atrás, ele foi tão sábio, que quando escreveu a Humanae Vitae, ele já olhava as coisas e já falava, isso não vai dar certo lá na frente. Para quem quiser, ó, a Humanae Vitae, essa cartinha aqui, ó, ela tem exatamente 34 páginas. Acho que você não paga R$ 3 para comprar ela. Isso. E se você não tem como ir em uma livraria comprar, você entra no site do Vaticano
Ou então no Google mesmo você digita uma Humanae Vitae Vaticano, que vai cair lá em português, ela todinha para você ler. Então, assim, nosso amado Papa Paulo VI, ele foi profético quando ele escreveu esse documento. Porque o que, que ele enxergou? Ele enxergou tudo que a gente vê hoje. Toda bestialidade sexual que a gente vê hoje, ele enxergou lá atrás. Então, o que, que nós temos hoje com o advento dos métodos contraceptivos? Nós vemos mulheres depressivas por causa dos métodos, nós vemos traições e divórcios à revelia, coisa que já começava a acontecer naquela época, mas era pouco. Não era igual hoje, que um casal casa e 2 anos já está se separando. Antigamente havia traições, havia, mas eram poucas. Não é igual hoje, que um marido sai, deixa sua mulher em casa e sai com 4, 5, 6 mulheres aí. Em cada lugar ele tem uma. Por quê? O Paulo VI enxergou lá atrás que quando a mulher não pudesse mais ter filhos, não haveria como denunciar, de certa forma, as diversas traições, porque antigamente, quando o homem traía uma mulher, havia o risco dele engravidar a amante. Então, isso tornava ele um pouco mais, opa, vou manter a calma, porque não posso, senão eu perco minha esposa. Hoje não. Hoje tudo está aí entregue, a revelia, se encontra sexo fácil ali, prevenido, não se vai ter uma gestação, então os homens pulam a cerca e a Deus dará, e vamos lá. Quando vê o prazer só pelo prazer, porque é isso que os métodos contraceptivos fazem, né? Eles são imorais, porque tiram o caráter unitivo e procriativo do casamento. Matrimônio, sexo no casamento, ele tem que ter 2 caráteres. Unitivo, que é a união do casal, esposo e esposa, e o procriativo, que é estar aberto aos filhos. Isso não quer dizer que cada vez que você tiver uma relação sexual, você vai ter um filho, não é isso. Mas que você está tendo uma relação, estando disposto a, se vier um filho, você vai acolher. Então, você não está fechando ali todas as vias para não ter um filho. E aí, o que acontece? O Paulo VI, ele enxergou que quando fosse só o prazer pelo prazer, nós iríamos ver todas as bestialidades que nós vemos hoje. Então, vamos dizer, o homossexualismo muito mais exacerbado. Por quê? Já que é o prazer pelo prazer, tanto faz homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. E aí nós vemos a bestialidade sexual, ela é tão grande que aí ele precisava fomentar ainda mais isso. Aí vem a pornografia, aí encaixa. Então, assim, é uma coisa puxando outra. E no fim de tudo, tudo isso está vinculado para destruir a família. Família. Precisa se destruir a família, que a família é ainda que é o entrave de muita coisa, né? É o entrave de que a sociedade não vire em uma zona total. Então, assim, o pai, a mãe, a família ainda, vamos dizer, tradicional, ela ainda segura muita coisa. E o que nós vemos hoje dentro do casamento, vamos colocar aí um casal que se casou, católico, mas que não conhece a imoralidade dos meios contraceptivos. Então acontece aí uma desunião desse casal, porque começa-se bem o casamento e depois já não fica tão bem assim. Porque daí a mulher já sente no âmago dela aquela vontade de ser mãe. Aí ela tem um filho, ela tem 2 filhos, quando ela quer o terceiro, o marido dela fala: opa, 3 aqui não. Por quê? Porque ele já está acostumado que é uma
é uma responsabilidade dela se prevenir. Então, o que se fez? Tirou-se a responsabilidade mútua de que eu estou tendo uma relação com você, nós dois temos a responsabilidade de que se vir um filho é nosso. E o que os métodos contraceptivos fizeram? Que só existe, vamos dizer, hoje só existe dois métodos, vamos dizer, masculinos, que é o preservativo, que eles não gostam de usar, e a vasectomia, que a maioria deles também não quer fazer. Uhum. Então, assim, o peso de prevenção ficou mais para a mulher. Então, a mulher toma no corpo dela os efeitos da pílula, os efeitos de um dia, os efeitos de uma laqueadura, e o homem meio que fala assim: olha, não, você tem que se cuidar. Porque eu quero você, mas eu não quero o fruto do nosso amor. Eu quero você pelo prazer, mas não quero filho, não quero o fruto do amor. Então, assim, não há hoje nada, não há hoje um relacionamento integral. E isso vai desgastando o casamento, desgastando a união dos casais. E é triste isso, a gente vê, por exemplo, uma das coisas que eu acho mais triste é quando eu recebo mensagem de mulheres que falam assim: Tati, eu tô grávida e eu não sei como eu vou contar pro meu marido. Não há nada para mim mais triste que isso. Eu me sinto assim, devastada. Eu me sinto no lugar daquela mulher, eu me sinto devastada, assim, interiormente falando. Porque eu me coloco no lugar daquela mulher e eu falo assim: gente, como pode? Como que a gente chegou até aqui? Sendo que aquele homem, o esposo, no caso, foi Uhum. muito homem para estar com ela, se unir a ela, ter prazer com aquela mulher, mas ele não é homem suficiente para assumir hoje um filho. E ela tem medo de contar a ela como se aquilo fosse uma culpa dela. E isso é muito triste. Então, isso também é algo que acontece por causa da imoralidade dos meios contraceptivos. Então, assim, Uhum. a gente vê que está tudo destoado. Está tudo destoado. Então, nós vemos mulheres que engravidam não têm coragem de contar para o marido. E quando conta o marido... Tem maridos que ficam sem falar com a esposa, porque descobre que ela está grávida e ele não queria. Tem maridos que ainda chegam ainda e mais além, a sugerir um aborto. Aonde que há 40 anos atrás, um homem, que eu estou falando homem com um H maiúsculo, homem com a responsabilidade, aquele que protege, aquele que está à frente, aquele que dá a vida pela esposa e pelos filhos, ele iria falar assim: ó, mata nosso filho porque eu não quero. Acontece. E não estou falando só de namorados, não, que engravidam e são novinhos e estão perturbados e vão lá procurar. Estou falando de mulheres casadas. Estou falando de mulheres Uhum. com, às vezes, 10 anos de casamento, onde já tem aí, digamos, três filhos e vem um quarto. E aí o homem fala: eu não queria esse filho. Eu não queria esse filho. E isso aconteceu na minha casa. Eu vou dizer que isso aconteceu, não aqui na minha casa, aqui, na minha família. Uhum. A minha mãe, ela é dessa geração que o feminismo pegou, né? A geração que toma pílula, que tomava pílula. Então, assim, desde que eu me entendo por gente pequena, 10, 12 anos, todo dia eu via a minha mãe pegar a cartelinha dela e pegar um comprimidinho e tomar. Então, para mim, eu cresci vendo aquilo e era normal. Normal, minha mãe todos os dias tomar o comprimido dela sempre no mesmo horário. E ela falava que era para evitar filho. E para mim, que era uma criança, uma pré-adolescente, não entendia o que aquilo queria dizer. Para mim era, então Quantos não irmãos vai ter vocês bebê. eram? Hã?
Quantos irmãos vocês eram? Nós, nessa época, só éramos duas, eu e a minha irmã do meio. Uhum. E aí, o que que aconteceu? A minha mãe, ela não ia ter mais filhos, ela ia ter só eu e a minha irmã do meio. Só que teve uma época, eu não sei se você lembra, que noticiou aí no Brasil inteiro, tinha um remédio chamado Microvlar. Não sei se você lembra dele. E Hum. fizeram um lote, é uma pílula, e fizeram um lote desse remédio, um lote muito grande, de comprimidos de farinha. Hum. Tanto é que todas as mulheres que tomaram desse lote engravidaram. E minha mãe foi uma dessas. Então, assim, eles noticiaram, deram até o número lá do lote do remédio. Então, a minha mãe descobriu lá que ela tinha tomado remédio de farinha e tinha engravidado. Então, ela engravidou mesmo, vamos dizer assim, se prevenindo, né? Ela achava que estava se Uhum. prevenindo. E o que que aconteceu? É algo que marcou muito para mim. Marcou muito, porque daí eu já tinha o quê? 15 anos nessa época, que foi quando ela engravidou da terceira gestação, já tinha 15 anos. Então eu já tinha uma leve dimensão do qual o papel de um pai, de uma mãe, como que as coisas deveriam ser. Eu tinha uma leve compreensão. E eu lembro que uma das coisas que eu trago na minha cabeça até hoje foi a tristeza que meu pai ficou. Era assim, é uma coisa assim, surreal. Primeiro, ele ficou muito triste, muito. Era, era como se fosse um desgosto para ele, o fato Uhum. de estar vindo outra criança. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu entendo que foi toda uma coisa construída para a mentalidade deles ficar daquele jeito. Mas naquela época eu ficava pensando assim, ué, minha irmã, por que que meu pai está tão desgostoso desse jeito? Uhum. E aí a minha mãe também ficou triste, não pela criança, mas porque meu pai ficou triste. Uhum. Então, assim, meu pai, na época ele tinha 36 anos, 36, quase 37, dizia que estava muito velho para ser pai. Olha só. Dizia que não podia mais ter mais filhos. Ficou desgostoso da vida. E dessa época em diante, meu pai só bebia por causa da criança. Então, você pensa na dimensão do que foi construído na cabeça deste homem, dessa mulher, para que chegasse a isso. E aí a gente não Uhum. se resume só a ele, se resume a um monte de homens, um monte de mulheres que passam pelas mesmas coisas. E até hoje, em 2020, eu ainda recebo mensagens de mulheres que o meu marido está com raiva porque eu estou grávida. Muito triste, né? Isso é muito triste. Além de ser muito triste, é algo assim que a gente não consegue conceber e entender como que nós chegamos nisso. Uhum. Como que a mulher, ela hoje, ela se colocou numa posição em que ela é usada somente para o prazer sexual. Que ela não é vista integralmente, a alma, o corpo, o coração. Nós fizemos aí homens que só se aproveitam do corpo das mulheres por causa, não podem gerar, é só o prazer pelo prazer. Então eu faço isso com a minha esposa, com a de fora, com quem seja. E não Uhum. preciso ter ônus por causa disso. Então hoje nós temos assim todas as desordens, vamos dizer, no casamento começam com a questão da contracepção. Uhum. Começa ali e ela vai se deslanchando em várias outras desordens. Então, a desordem do egoísmo, a desordem da pornografia, a desordem da traição. São várias desordens que veio lá por causa das indústrias que queriam tirar a mulher de dentro de casa e Uhum. transformá-la numa escrava do mercado de trabalho.
e eles conseguiram muito bem. A coisa foi tão bem feita que hoje nós temos mulheres totalmente inseguras de ser mãe, inseguras de serem mulheres, sendo, vamos dizer assim, usadas, só usadas, até dentro do casamento. Então, como isso assim está latente na nossa sociedade? E a tendência é, porque eles continuam batendo, continuam batendo. Você vê que o número de filhos ele foi só diminuindo, né? Antigamente as famílias tinham 12 para cima, 15, foi para 8, foi para 6, foi para 4. Hoje 3 está assim, você já passou do ideal. O ideal hoje é 2. O ideal Na hoje é verdade, 2 agora é filhos. nenhum, né? Agora, né? Os Vai casais já chegar nem no... querem, agora estão querendo só cachorrinho, gatinho, né? Estão Exatamente. substituindo. Então, assim, tem uma parte aqui da encíclica que eu queria ler. Uhum. Eu acho muito assim, quando eu li isso aqui, os meus olhos eles se abriram de uma forma e fala, gente, como Paulo VI ele foi profético. Que ele, quando ele vai falando da pílula e dos métodos contraceptivos, ele fala assim, ó, é ainda de se recear que o homem, habituando-se ao uso de práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira respeitada e amada. Então, assim, é o que a gente vê hoje, que eu estava falando aqui da questão da mulher que engravida, da mulher que passa mal tomando pílula anticoncepcional, mas continua tomando porque ela olha... Gente, eu fico entristecida. A mulher fala para mim, Tati, eu queria deixar a pílula, mas meu marido não deixa. E eu falo, como que teu marido não deixa, sendo que o corpo é teu? Uhum. Por mais que você seja uma só carne, ele tenha parte sobre o teu corpo, mas o corpo é teu, você que está recebendo toda a carga de ruim que o anticoncepcional traz. E como que você não deixa? Mas meu marido, ele não vai me deixar. E isso é triste. Então, assim, vamos dizer, antes a mulher era oprimida dentro Uhum. de casa, né? Segundo as pessoas, cuidando dos filhos e do marido. Hoje ela é oprimida de uma outra forma, né? Sendo um objeto de prazer, sendo uma escrava do mercado de trabalho, não Uhum. podendo muitas vezes optar por deixar uma pílula anticoncepcional porque é inaceitável, ela tem a responsabilidade de evitar os filhos. Então, quantos homens falam, ó, você se cuida aí, você trata de não engravidar. Tem Uhum. até quando casa, né, que a sogra chega assim e fala assim, olha, você se cuida. É sempre para quem? É Uma sempre para mulher, né? mulher. É sempre para mulher. Não se fala para o homem. Você se cuida, não se fala para o homem, se fala para a mulher. Então é como se colocasse em grandes letras para ela. Você tem a obrigação de não ciclar, de não engravidar, de ficar direitinha, porque se vir um filho, esse filho é um peso. E você não pode trazer um peso, nem para você, nem para Uhum. nós. Então é isso que a sociedade está falando o tempo inteiro para a mulher. É. E aí ela toma isso para si. E o que a gente vê hoje são mulheres com depressão, mulheres que querem ter mais filhos e não podem porque o marido não quer, a sogra se mete, não sei quem se mete, o patrão tá lá dando mais um aumento de salário e ela fala, não vou sair porque eu vou ficar aqui. E aí o tempo vai passando, ela vai envelhecendo e quando vê já tá tarde demais. Então, assim, os males são gigantescos, são gigantescos. São tão grandes que hoje uma mulher ela é obrigada, vamos dizer, obrigada a trabalhar fora.
O que era para ser Uhum. uma escolha antigamente, era para ser uma escolha da mulher, você trabalha fora ou não. Hoje essa escolha virou ao contrário, eu tenho que trabalhar fora, a Uhum. maioria dos casos, porque ela acaba tendo que prover o lar também, porque diminuíram tanto o salário dos maridos para que a mulher também pudesse sair e trabalhar Uhum. fora, e aí ela tem que trabalhar porque senão o salário dele não dá para sustentar a Uhum. família, o que antigamente dava, porque se pagava Dava, né? melhor. Uhum. Então, E se são. Tatiane, eu acho que a gente tem uns 10 minutos, calculando assim que nós começamos 9 horas, né? Ixi. Eu, eu queria falar um pouquinho assim da minha experiência, da minha vida, né? Uhum. Eu sou casada já há 25 anos, casada que eu falo assim, eu estou junta com meu marido, né? Uhum. E antes dos 29 anos, eu fui a 3 vezes só à missa, né? Eu costumo Uhum. dizer que foi no batismo das minhas filhas, das duas, que foram, as duas foram batizadas no mesmo dia, então aí foi só uma missa. No meu batismo, com 6 anos, que eu me lembro, e numa missa de um mês de falecido do meu cunhado. Foram 3 missas que eu fui antes dos meus 29 anos. Uhum. E eu vendo você, né, me falando que você tem 7 filhos, né, eu fico encantada, encantada. Aí eu conheci meu marido, eu tinha 13 anos. E com 15 anos eu engravidei. Tudo errado, né? Já se você tem uma ideia que eu já fui só 3 vezes na missa já estava errado. Aí eu vim de uma família que a minha mãe teve 4 filhos. Dos 4 filhos, cada um teve 2, que no total são 8 netos que a minha mãe tem, né? Uhum. E eu tive a minha filha com a primeira com 15 anos, a segunda eu tive com 20. E quando eu já estava com 6 meses da minha segunda filha, né? Eu fiz laqueadura. E como deu manhã tão astúcio, né? Que foram na porta de casa, eu estava sentada na porta de casa e me ofereceram. Conhece alguém que queira fazer, não sei o quê. E como a gente estava passando, meu marido estava desempregado, a gente estava numa situação, a gente, bora fazer, né? E eu fico pensando, né, que quando eu fui fazer o exame com o médico, a única coisa que ele me falou foi assim: você não vai se arrepender? E se você tiver outro marido? Né? Porque ele me falou, e se tu ser católica, tu não vai te arrepender? Tipo assim, né? Não, ele falou, e se tu tiver outro marido? Tu vai querer ter filhos com ele, né? E hoje a minha filha, uma tá com, vai fazer 24 anos, a outra vai fazer 19 anos, né? E eu comecei a participar da igreja, né? Aí com 29 anos já fui me arrastando aí para a igreja. Comecei por causa da minha filha, que era a mais velha, né? Que na época tinha 13 anos. E nós fomos indo devagarzinho para a igreja. E me casei em 2013, né? Aí eu fiz tudo. Eu era batizada, né? Fiz a Aham. primeira Eucaristia, a Crisma e o sacramento do matrimônio. O meu marido também, né? Ele também não tinha a Crisma nem a Eucaristia. E a gente, e eu estudando e eu conhecendo a igreja, eu digo, nossa, eu quero conhecer a igreja. Como é que as pessoas amam uma coisa, né? Se não, como é para amar uma pessoa, uma coisa sem conhecer, né? E eu fiquei assim. Aí sabe quando caiu eu fiquei arrasada mesmo, quando eu comprei um livro da Kimberly. O amor da vida. Quando eu comecei a ler, sabe? Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Tipo assim. Aí falou dela que é dura, né? Que a mulher se mutila. Eu parei de ler, até hoje eu não consegui terminar. Que dói, né? Dói. E aí, hoje eu tô com 39 anos, né? E às vezes eu sou meio gordinha, né? Então as pessoas, às vezes, quando vêm aqui, eu tenho um ateliê, aí elas falam assim: você tá grávida? Eu digo: não, mas eu queria. Aí ela me olha assim, né? Aí eu fico tão feliz vendo você, né? Que é aberta à vida, né? E eu lá, novinha, fiz uma laqueadora que hoje em dia eu me arrependo, né? Que a gente poderia ter tido mais filhos.
A minha filha, né, que tem 24 anos, vai fazer 24 anos, ela é da comunidade Shalom, né? E ela é vocacionada, né? Ela vai ter quinta-feira agora, né? Ela vai receber já o tal, né? E aí eu fico pensando assim, meu Deus, como eu poderia ter trazido filhos mais maravilhosos para Deus. Aí eu fico cantada com a sua história, né? Só que, Cleia, eu vou te falar agora a minha visão da coisa. Você sabe que Deus, ele permite que a gente viva cada uma história, né? Uhum, Então, a minha história, ela é diferente da sua. uhum, Você conheceu a Deus depois de ter experimentado, vamos dizer, como Santo Agostinho. Santo Agostinho experimentou uhum, tudo para depois conhecer a Deus. E hoje você conhece a Deus e você vai falar justamente como você fez aí, da sua história, uhum, do seu arrependimento, de como você abriu os olhos e que hoje o seu olhar é totalmente diferente. E é essa sua história que vai levar outras pessoas que talvez queiram engrenar pelo mesmo caminho que o seu, uhum. fazer algo diferente. É por isso que eu Então, quis assim, contar, sabe? por isso Deus precisa de mim, do tanto de filhos que eu tenho, como Deus mexeu na sua vida, como você enxerga as coisas e como as pessoas podem pegar a vida delas e fazer diferente do que você fez. Uhum, E isso é, também é evangelizar. Deus também precisa da sua história de uhum, arrependimento, de conversão, para poder alcançar outros corações. Então você pensa, ah, mas eu não trouxe muitos filhos, não trouxe biológicos, mas e a quantidade de filhos que talvez você vá trazer para Deus numa uhum, maternidade aí espiritual? Então, assim, uhum, há sempre chances do arrependimento, da conversão e de fazer uma evangelização para Deus através da nossa história. Então, é, não tá, sua história não é algo perdido, não é algo que fala, assim, meu Deus, e agora? Não, meu Deus, e agora você está comigo, e agora uhum, vamos juntos para a gente evangelizar as pessoas. uhum, Eu acho que o que a igreja pede hoje de você é isso, é exatamente isso que você fez agora, um uhum. testemunho verdadeiro de um arrependimento, de olha, se eu tivesse entendido, as coisas seriam diferentes. Sério. Então, eu acho muito, muito bonito também, porque eu vejo como que Deus trabalha em cada vida, sabe? E como ele usa de cada história para poder Uhum, evangelizar. Porque tem gente que talvez vai ouvir a minha e não vai ser tocado. Mas tem gente que vai ouvir a sua história e vai ser tocado profundamente. E pensar assim, Senhor, o que eu ia fazer da minha vida? Né? uhum. É. Eu acho que a gente deve estar com uns 2 minutinhos. Quer fazer uma consideração Lá final? só eu queria deixar bem, bem frisado, assim, que não foi à toa que colocaram os métodos contraceptivos na vida da mulher. Não foi à toa que ensinaram pra gente que gravidez é algo ruim. Então foi algo muito bem manipulado. E se hoje você tem dificuldade para ter filhos, se você chora e não sabe cuidar de uma criança, isso foi muito bem planejado para você estar justamente aí, nessa condição que você se encontra. Então, assim, pedir para as mulheres abrirem os olhos enquanto há tempo. Uhum, Enquanto há tempo. Enquanto ainda tem idade fértil, enquanto salvar o casamento enquanto pode. E não se deixar manipular. Porque hoje em uhum, dia a mídia tá todo mundo aí para manipular. Não só a mim, como uhum, você, como a todos nós. Então estão querendo tornar os nossos úteros secos. E essa é a uhum, realidade. Tornando o nosso útero seco, o nosso casamento também é seco. A nossa família também fica seca. uhum.
Obrigado, viu, Tatiane, por essa live, viu? A gente espera contar sempre com você quando a gente precisar, assim. Tatiane, tá? Bora fazer uma oração rapidinho antes que termine, tá bom? Bora Vamos, rezar uma Ave vamos. Maria, entregar a nossa família, entregar a todos que viram essa live. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, o graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois Bendita vós sois entre as vós entre as mulheres. mulheres. Bendito é o Bendito é o fruto do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Mãe Deus, de Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora e na na hora de hora de nossa nossa morte. Amém. morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.